capacidade de suporte da infraestrutura urbana necessária para aguentar determinado adensamento. O Moema é um ótimo exemplo, é um exemplo do que não se deve fazer. Então, tudo aquilo que está errado, pega o rush Moema, você não sai de Moema. Itaim da mesma coisa. E ali não tem um metrô. Você entrou no Itaim, você pegou ônibus. Não, e vocês têm um saneamento básico, é totalmente viável. Eu fico imaginando como que eles acoplam lá para uma coisa. Porque na Alemanha, por exemplo, para você, em primeiro lugar, para você gerar cidade, você tem que fazer o planejamento, você tem que dotar de infraestrutura primeiro, vai primeiro a estação do metrô, vai primeiro a rua asfaltada, vai a iluminação pública, depois começam as edificações. Exatamente igual. A ilha de Manhattan, eles rasgaram 3 milhas para baixo antes de tudo, né? Tipo, a linha do metrô em Manhattan, em Nova York, assim, você tem 3 Nova Yorks para baixo, e depois foram colocando as estações, mas ela já era toda rasgada embaixo. Eu assim, vamos então abrir a estação, mas quando se planejou foi isso, rasgou tudo embaixo, não é igual agora, né, que leva 15 anos para fazer 3 quilômetros de metrô aqui. Porque o nosso metrô é um metrô caríssimo, porque ele está embaixo de uma cidade absolutamente consolidada. E com todos os problemas, toda a infraestrutura instalada, e você tem que desapropriar, você tem que fazer uma engenharia terrível, fora o que eles gastam, o custo do Brasil. Né? Para resolver essa questão. E o grupelho que tinha as terras se isenta desse custo. Né? Eles venderam, fizeram e querem mais. A população que paga a conta. Uma questão que esse plano produziu e a proposta é interessante é o seguinte: você tem uma vez área do terreno grátis. Então, como cidadão, você tem custos. Se você construir a mais, você teria que pagar por esta infraestrutura adicional que a cidade está pagando para que teu empreendimento sobreviva. Então, é a chamada outorga onerosa. Essa tal da outorga onerosa é esse tanto que você paga, ele é baseado no IPTU do seu imóvel, é o tanto que você paga. Na hora que você chega lá no balcão da Secretaria do Planejamento e fala, eu quero comprar 3.000 metros quadrados do estoque do distrito de Pinheiros. O estoque da Vila Leopoldina, o estoque do Ipiranga, como ali não se construía quase, eles foram muito baixos. Então o estoque já acabou. Aqui está super alto. E aqui está sobrando, porque sempre foi muito alto e esse zoneamento... Não se pensou em reverter essa situação, fazer a conta ao contrário, que afinal de contas o lugar que construiu muito deveria poder ser caríssimo para construir. Depende dos vereadores. Mas o IPTU é alto nessas áreas que tem, ou não? Tipo, o IPTU de Moema, por exemplo, é mais alto que a Leopoldina. Agora é. Isso é uma coisa que não serve à população e não serve também aos empresários, por mais maléficos que sejam, etc. Também não serve a eles, porque eles têm que pagar muito onde é caro e não conseguem construir onde não é caro. Tem uma falta de lógica nessa história. Olha, eu não sei, porque o fato é que a terra urbana está cada vez mais cara. O metro quadrado cada vez mais caro, você vai ver um apartamento novo quanto custa, é um absurdo, um apartamento pequeno para 700 mil reais. Pinheiros está mais caro que Genópolis. Eduardo, o problema é que esses caras que decidem as coisas do setor imobiliário, além de ser mau caráter, eles são burros. Então a gente está falando de gente que não tem caráter, não tem escrúpulos, e ignorantes, burros, incompetentes. Tem visão histórica. Tudo isso aí podia ser assim, mas tem visão histórica, né? O exemplo costuma ter visão histórica, porque se vai ser hegemônica pela vida inteira. Eles querem lucrar hoje e dane-se amanhã. Essa é a visão deles. Ô Lucila, tem uma dúvida seguinte. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu lembro, assim, eu fiquei muito chocada, assim, porque eu não tinha relacionado dois fatos, que era assim, São Paulo não estava mais crescendo naquela ocasião, então não havia nenhuma necessidade de construir mais, já que
o fato de construir num lugar deixa toda uma outra área ociosa, uma infraestrutura consolidada. Quer dizer, o plano diretor não tem absolutamente nada a esse respeito, algum limite referente à necessidade da construção, né? Os planos só a relevância de se construir nesse local, né? Não nesse local, na cidade em si, porque, né, por que a cidade tem que construir? Esse planejamento fino que a gente quer, que é o que você está falando, o plano diretor ele tem essa figura que é o plano de bairro, que é o que a gente quer, o nosso planejamento e você ter controle sobre o que vai construir e o que não vai construir no seu bairro. Até agora, nós não conseguimos fazer isso, só tem um plano de bairro de Perus, isso porque eu acho que a pressão imobiliária não está lá em Perus. Mas onde tem a pressão imobiliária, a gente não consegue fazer um plano de bairro. E a grande questão é agora. Isso é na mão da subprefeitura, o plano de bairro? Deveria estar, mas o Kassab, quando o PT, isso a partir do Estatuto da Cidade, criou as 31 subprefeituras, a ideia seria fazer uma descentralização da administração para as subprefeituras e as subprefeituras fossem praticamente autônomas, tendo orçamento e fazendo o planejamento local ou planejamento regional. Isso andou. Quando entrou o Serra Kassab, o Serra ainda manteve mais ou menos essa estrutura. E o Kassab acabou. Tem as coordenadorias, assim, no organograma das subprefeituras, tem as coordenadorias do planejamento. Só que elas, os meus colegas, porque eu fui funcionária pública há 25 anos, eu acabei de me formar, quando eu me formei teve um concurso público, eu fiz e virei arquiteta da prefeitura. Então, toda a minha carreira eu passei trabalhando com a cidade de São Paulo. E meus colegas estavam espalhados nas subprefeituras. Acontece que eles já estão em outros lugares porque os setores de planejamento local acabou. E a subprefeitura serve apenas como uma zeladoria. Zela mal, na minha opinião, porque tem que limpar, cortar grama das praças, e, recolher o lixo, e tapar buraco, esse tipo de coisa, e podar árvore que a gente não consegue trabalhar. Então, basicamente, os serviços são esses agravados pelo fato que a gente não consegue entender, porque o Kassab colocou 31 coronéis a gerenciar as subprefeituras, levando em consideração que cada subprefeitura tem mais ou menos 250 a 350 mil pessoas. São cidades médias. É uma Itu, quase uma Piracicaba, que uma pessoa, um subprefeito, está gerenciando. É muita coisa. São Paulo é muito grande. Então, o subprefeito tinha que ser um super administrador. E na realidade é o coronel que não entende chongas de urbanismo. Coronel se diz um cupincha do Coronel, da PM. Você não soube disso? Isso aí foi super comentado. E já se tentou fazer uma eleição para o subprefeito. Bom, o plano diretor também, o diretor introduziu coisas muito interessantes. Por exemplo, instituiu um sistema de planejamento. E o sistema de planejamento, cuja participação da comunidade seria fundamental. Existe a lei dos conselhos regionais, né? Seria o Conselho Regional de Pinheiros, que nós poderíamos fazer parte tranquilamente, só que por conta disso, o próprio Kassab, foi uma lei que foi feita e aprovada na gestão anterior, e eles entraram com uma ação judicial dizendo que os conselhos de representantes competiam com os vereadores na Câmara Municipal. Então é uma briga de poder que os vereadores obviamente não querem que gente como a gente, né, estejamos sentados na subprefeitura de Pinheiros a decidir o nosso planejamento local. Então isso eles trataram de acabar muito rapidamente. Agravado com o fato de que o nosso prefeito é um coronel mesmo da Polícia Militar, reformado, que está lá, a gente não sabe fazendo o quê. Então, quer dizer, a própria administração da cidade virou um negócio muito doido.
Quer dizer, não dá para essa cidade melhorar. Na sua opinião, é interessante que a gente vote para ter um subprefeito, além do conselho ser resgatado? Eu acho que agora a nossa posição é especialmente fundamental nesse momento, porque vai ser feita a revisão do plano diretor. O Kassab está dizendo que não vai fazer essa revisão. Aí nós falamos alto lá, porque o plano diretor ele tem um escopo de atuação, ele atua no macro. Na hora que você pega este macro, mais os 31 planos regionais, porque os 31 planos regionais definem o zoneamento, que é o que nos interessa, que é o nosso cotidiano. E a gente já sabe como é a briga, como é que você vai controlar a Câmara Municipal, que é absolutamente cooptada pelo mercado imobiliário. Inclusive teve um grande escândalo, que foi um promotor descobriu que a Associação Imobiliária Brasileira, uma entidade de fachada que é cobertada pelo Secov, que não tinha nenhuma forma de produção de dinheiro, recebeu uma série de doações, não se sabe de onde, e essa Associação Imobiliária Brasileira pegou todo o dinheiro que tinha e doou para 25 vereadores e mais prefeito e mais para não sei quem. Então, a Câmara Municipal, que tem 55 vereadores, já 25, porque o critério do promotor foi o seguinte: quem ganhou mais que 30% de dinheiro da sua campanha, desta associação, que é o braço do Secov, quer dizer que o Secov tem muita influência no dinheiro da sua campanha e na sua atuação. Então, ele fez esse corte. Então, quem ganhou um pouco menos, também foram os outros, ele não entrou na ação judicial, só desse grupo. E aí, esse fato foi muito importante porque trouxe à luz como as coisas funcionam nos bastidores. Esse promotor, que hoje em dia é nosso amigo, porque quando houve essa ação judicial, ele começou a levar chumbo e nós falamos, vamos reunir um grupo de pessoas e vamos lá no Ministério Público Eleitoral parabenizá-lo, apoiá-lo, dizer, olha, aqui tem gente que está prestando atenção no seu trabalho e apoia o senhor. E fizemos isso.